Aqui na sua Rádio Cultural AM Vitória para Cristo e estamos com o nosso Jornal da Cultural. Brasília tá bem animado, viu? Tá pegando fogo por lá. Assessor da Secretaria da Pesca é preso no Distrito Federal pela Polícia Federal. O secretário executivo interino da Secretaria da Pesca, Clemerson José Pinheiro da Silva, foi preso em Brasília hoje, durante uma operação da Polícia Federal contra suspeito de conceder ilegalmente permissão para pesca industrial. A pasta perdeu o status do Ministério no início do mês, na reforma administrativa anunciada pela presidente Dilma Rousseff. Pesca foi incorporada agora ao Ministério da Agricultura. A ação ocorreu paralelamente em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Paraná. Até as 8 horas e 20 minutos de hoje, 19 pessoas já haviam sido presas. Um dos outros presos é o superintendente do IBAMA, em Santa Catarina, Américo Ribeiro Antunes. Na casa dele foram apreendidos documentos e computadores. Ele foi encaminhado para o prédio da Polícia Federal em Florianópolis, na Avenida Beira-Mar Norte. De acordo com a Polícia Federal, a investigação apontou que servidores públicos, amadores de pesca, sindicalistas e intermediários públicos atuavam no esquema. O crime ocorria por meio de corrupção, para variar, e tráfico de influência. Em uma das ocasiões, a organização teria cobrado R$100 mil por embarcação para emitir a licença. Jornal da Cultural, participe conosco. Você pode ligar 3523-2003 ou pelo nosso WhatsApp 984383810. E atenção, você que tem experiência com venda em publicidade, estamos precisando de vendedores com boa comunicação e uma boa aparência. Entre em contato conosco, ligando também 984383810. Definido o plano de ação para melhorar segurança no comércio na cidade de Caruaru. O Edivaldo Magalhães traz as informações agora. Plano de ação para melhorar a segurança no Centro Comercial e Feira da Suleika de Caruaru foi apresentado agora há pouco, aqui no Cindy Loja. Tenente Coronel Roberto Galindo, comandante do 4º BPM. Em que consiste este plano? O comando presente, ele faz uma ação de presença na feira, como também nas imediações. Nós vamos colocar o policiamento para, na assunção do serviço, estar presente na feira. Qual a estrutura? Nós vamos colocar um container que vai servir para o comando do batalhão efetivamente estar despachando seu expediente na feira. E será Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária Federal, todos em conjunto desta? Sim, até porque essa feira ela tem um impacto regional, não é local. Então todos esses órgãos vão participar dessa operação. Muito obrigado, Inspetor Alexandre Leite, da Polícia Rodoviária Federal. E qual o trabalho da PRF neste caso? Bom dia. Bom dia. Como o comandante Galindo falou, a importância do trabalho integrado. Nós sabemos que todas as forças policiais hoje, tanto a Polícia Rodoviária Federal como a Civil, Militar, a própria Destra, tem suas dificuldades de efetivo. E nessa conjunção de esforços, unirmos forças, os resultados com certeza são mais profícuos, são mais eficientes. E uma coisa fundamental nessa nova proposta é uma maior integração das forças. A troca de informações, a rápida intervenção em problemas que possam afetar ou dentro da cidade ou na própria rodovia, essa troca de informações seria fundamental. Vou dar só um exemplo. Uma ocorrência que tenha acontecido na rodovia federal, por exemplo, pode impactar dentro da cidade e vice-versa. E essa articulação, essa conjunção de forças será de fundamental importância para diminuirmos os índices de criminalidade. Muito obrigado. Pedro Miranda, representando a SIC e as entidades. Qual é a integração delas neste plano? Bom, a integração foi total, foi excelente.
não só as entidades empresariais do comércio formal tá nesse plano, a gente conseguiu trazer todas as outras entidades ali do Parque 18 de Maio, a Associação dos Fornecedores de Banco, a Associação dos Sulanqueiros, Sindicato dos Feirantes. Então, houve um entrosamento, uma parceria de todas as entidades, além dos órgãos de segurança. E o que cabe às entidades, neste caso, no plano? Bom, o que a gente sempre escuta ao longo desses anos, sempre a gente tem essas reuniões para tratar da segurança da feira e do comércio de Caruaru no final do ano. E sempre as reclamações são sempre as mesmas, a falta de recursos, a falta de pessoal. Então, a gente entrou dentro dessa discussão esse ano para trazer já a solução. Ou seja, se está faltando um determinado recurso, se está faltando uma determinada necessidade do órgão de segurança, as entidades se uniram para suprir essa necessidade e aí o órgão de segurança prestar o serviço adequado, principalmente agora para a feira de final de ano. Muito obrigado. Empresário Marcílio Salles, está chegando o final do ano e principalmente agora é a reta final. Vem aí 13º e o setor de segurança é muito importante, é fundamental, né? Claro, né? A gente vem trabalhando, já é a terceira reunião que a gente vem fazendo com o comandante, tanto da Polícia Militar como Civil, e agora também faz parte desse comando a Polícia Rodoviária, que também traz muita segurança nas rodovias desse período de fluxo de feira, de final de ano, né? E a gente preocupado com os nossos clientes, preocupado com realmente também os nossos sulanqueiros e lojistas, estamos promovendo esse mutirão, vou dizer assim, esse mutirão de segurança, para que transcorra tudo na perfeita ordem aqui no final do ano, na Feira de Caruaru. Marcílio Salles, já começa na próxima feira? Não, veja bem, tem algumas ações que estão sendo tomadas já, como a desobstrução das vias, já está sendo feita pelo comandante da Polícia Militar, né? Tem algumas medidas que estão sendo tomadas dentro da própria feira, como a padronização dos carroceiros, né? Todos os carroceiros estão com bata, e uma das coisas que a gente está cobrando, até para nossos clientes também, é que ele só utilize o carroceiro que tiver com a bata. Por quê? Porque o carroceiro que está com a bata, ele tem um registro, ele tem um cadastro. Então, se ele identifica o número na bata do carroceiro e por acaso se perder ou se desviar ou desviar a sua mercadoria, ele tem como cobrar, porque realmente ele tem um cadastro. E o comando, né, que nós vamos implantar na feira, a primeira feira do mês de novembro já vai contar com o comando dentro da feira. Muito obrigado, Edivaldo Magalhães. Direto de Caruaru, ele esqueceu de falar, ou não deu tempo, né? E o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco manda um comunicado a todos os eleitores de Vitória de Santo Antão. Diz o seguinte: desde o dia 5 de outubro deste ano, os cartórios eleitorais da 18ª e 102ª zona estão funcionando em novas dependências, no endereço a seguir: Avenida Dr. Agamenon Magalhães, número 334, ali antes do Hospital Santa Maria, quem sai aqui do centro da cidade. Quem vem do Maués, logo após o Hospital Santa Maria. Comunicamos também que estamos com um posto avançado de atendimento aos eleitores relativo apenas ao recadastramento biométrico. Rua Cândido Cardoso Fontes, 827, é uma garagem ao lado da Secretaria de Saúde, ali próximo a Piaba Automóveis. Portanto, você, eleitor, que está procurando para fazer o recadastramento biométrico, fica ali ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. Daqui a pouquinho o comentário do dia com Felipe César. A Rádio Cultural Vitória para Cristo orgulhosamente apresenta aos seus ouvintes uma nova programação. De segunda a sexta, às 6 da manhã, você acompanha o Momento da Palavra, com pregações que irão marcar a sua vida. Às 7 horas, você acompanha as manchetes de Vitória de Santo Antão e região, sob a apresentação de J. Domingos. Às 8h30, o pastor Paulo Roberto apresenta a primeira edição do programa Rompendo em Fé. Das 10 às 11h30, Fátima Albuquerque
FM comanda as melhores Vitória para Cristo, com muita música e pedido do ouvinte. E às 11h30 apresenta um jornalismo de qualidade. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo você confere no Jornal da Cultural, com a apresentação de Tony Silva e comentários de Felipe César. E tem muito mais por aí, porque o nosso compromisso é com o Reino de Deus e o nosso alvo é trazer vitória para Cristo. Uma organização Felipe César e Romero Querálvares. A primeira rádio de Vitória, agora é 100% evangélica. Cultural da Vitória, é Jesus em primeiro lugar. Vitória de Santo Antão é um dos municípios que tem o combustível mais caro do estado. Aqui no Jornal da Cultural, em breve a gente vai trazer, né, esse comentário também aqui com Felipe César. Andando por aí, a gente observa que Vitória de Santo Antão tem o preço mais elevado de combustível da cidade. São 12h33, 12h33, ele já chegou. Hoje ele tá, daquele jeito. Ele hoje veio ungido porque sabe que a carga hoje é pesada. Felipe César, boa tarde. Boa tarde, Tony Silva. Boa tarde, povo de Deus. A paz de Cristo Jesus para as vossas vidas. Bom, eu acho que hoje o comentário é bem relevante à necessidade que Vitória está querendo saber também sobre a questão do Conselho Tutelar. Mas eu queria aproveitar aqui, Tony Silva, sempre quando venho para o Jornal da Cultural, eu atualizo as informações do dia, e uma informação hoje me chamou a atenção sobre uma criança tailandesa de 2 anos, que ela morreu, essa criança, e ela foi congelada pelos pais na esperança que ela possa voltar a viver, né? Aí eu dei uma lida na matéria e vou repassar para os nossos ouvintes que estão em casa, que diz assim: no início deste ano, uma menina tailandesa de 2 anos de idade tornou-se a pessoa mais jovem a ser congelada por criogenia. Seus pais recorreram à técnica que preservou seu cérebro no estado em que se encontrava, momentos após sua morte, na esperança de que um dia ela possa ser trazida de volta à vida. O quarto onde a menina passou seus últimos meses está quase vazio. Nele só pertence seu berço e o suporte que ajudava a manter a menina de pé. Em meio às paredes brancas, o único traço de cor do ambiente austero vem de uma pequena estátua budista dourada, de alguns de seus bichos de pelúcias favoritos e um enorme retrato dela pendurado na parede. Hoje é mais parecido com um altar para uma criança cuja vida foi interrompida tragicamente. Como sua família a chamava carinhosamente de Enes, ela desenvolveu um tipo raro de câncer no cérebro logo após seu 2º aniversário. Ela morreu em 8 de janeiro passado, pouco antes de completar 3 anos de idade. Ter um filho aos 45 anos faz a gente renascer, diz a executiva sobre maternidade tardia. Quando isso ocorreu, seus pais, ambos engenheiros biomédicos, tinham optado pelo procedimento que eles esperam permitir dar à sua filha uma nova chance de viver. Assim que ela ficou doente, surgiu imediatamente a ideia que deveríamos fazer isso por ela. Por mais que seja impossível hoje, disse seu pai, fiquei realmente dividido quanto a essa ideia, mas precisava me agarrar a ela. Então, expliquei tudo para minha família. Bom, a matéria tem bastante coisa aqui, Tony, explicando, mas eu, antes de comentar sobre o assunto do Conselho Tutelar, eu comento sobre essa matéria dizendo o seguinte, que infelizmente, por mais que a ciência tente comprovar, por mais que a ciência tente explicar, existem coisas que são mistérios, são criações divinas. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus enviou o seu único filho ao mundo como homem, ele morreu na cruz, né? Então assim, no mundo tereis dor, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Não existe solução depois da morte.
porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Então, é viável cada um cuidar bem de sua vida, é viável cada um manter a sua vida num parâmetro bíblico, porque é o melhor parâmetro de se viver, é dentro da permissão da vontade de Deus. E, infelizmente, a forma mais dura de se dizer é esquecer a ideia de ressuscitar uma pessoa que foi congelada, esperando assim pela ciência. A ciência nunca conseguirá trazer vida a alguém que morreu. A vida foi dada por Deus e retirada por Ele. Só Ele pode dar, só Ele pode tomar. E tudo é permissão de Deus. Tony Silva. Muito bem, aí a primeira participação do nosso Felipe César, que daqui a pouquinho vem com o comentário propriamente dito, né, do programa Jornal da Cultural. Mas foi bem colocada aí a informação e o comentário à parte. O velório de Luiz Carlos Miele foi aberto ao público na Câmara Municipal do Rio de Janeiro às 7h30 desta quinta-feira. O corpo de Luiz Carlos Dugo Miele está sendo velado desde as 7h30 desta quinta na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O produtor musical, ator e diretor morreu na noite desta quarta-feira, em casa, após participar com alguns amigos de uma festa. O corpo foi encontrado por sua esposa. Às 5h50 de hoje, o carro da funerária chegou à Câmara Municipal do Rio de Janeiro com o corpo para ser velado. Uma das primeiras a chegar ao velório foi a dançarina Aline Riscado, a ex-bailarina do Faustão, que participou do quadro Dança dos Famosos com o próprio Miele. Chegou cedo para prestar sua última homenagem. A irmã de Luiz Carlos Miele, a Eliane Miele, chegou muito emocionada ao velório por volta das 7h45, mas não quis falar com a imprensa. A esposa do Luiz Carlos Miele, a Anitta, chegou ao velório e estava muito emocionada. Ela ficou todo o momento do lado do marido para prestar sua última homenagem. O enterro está marcado para as 16 horas de hoje, no cemitério do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. Agora são 12 horas mais 40 minutos. O ex-pároco de Carpina é cogitado para ser o vice-prefeito na chapa de Botafogo. Ainda falta pouco menos de um ano para as eleições de 2016. Porém, cada dia que passa, as coisas vão ficando cada vez mais quentes. No que diz a respeito ao pleito do próximo ano, principalmente na cidade de Carpina, onde boa parte da população avalia a gestão Carlinhos do Moinho do PSB de forma negativa. Dessa vez, uma notícia que a população do município anda comentando é com dúvida se é verdade ou não, é de escolher o padre César, ex-pároco da cidade, a vice de Manuel Botafogo do PTB nas eleições de 2016. A notícia se deu depois que, segundo algumas pessoas, o padre César teria transferido seu domicílio eleitoral para Carpina durante a semana. Essa transferência teria acontecido por pedido do deputado estadual e ex-prefeito Manuel Botafogo, já que são amigos. No momento, nenhuma das partes oficializaram a notícia e negam que já estejam montando as suas chapas. Porém, os rumores dessa possível aliança entre os dois só vêm aumentando no município do Carpina. Será verdade ou não? Agora são 12 horas mais 42 minutos, 12h42, aqui no Jornal da Cultural. Acordo com montadora chinesa vai viabilizar projetos no Paraná. A gente traz maiores informações com Priscila Paganotto. A comitiva liderada
liderada pelo governador Beto Richa na China, visitou nesta quarta-feira a sede da montadora Jack Motors e se reuniu com os executivos da companhia, localizada em Hefei, capital da província de Anhui. Com uma extensão de 140 mil quilômetros quadrados situada no leste da China, a província de Anhui conta com uma população de 64 milhões de habitantes. A sede da montadora Jack Motors está instalada nesta província. No encontro com executivos chineses, Beto Richa destacou que o Paraná é hoje o terceiro maior polo automotivo brasileiro, com uma ampla rede de fornecedores de autopeças e equipamentos que são usados na fabricação de automóveis, caminhonetes, ônibus e caminhões. Este ambiente, segundo o governador, facilitaria a atração de investimentos da montadora chinesa no estado. Estamos firmando o Paraná como um importante polo automobilístico do Brasil. Nós já temos tido várias conversas com os representantes da Jack Motors, até pela importância que vemos da atração dessa importante e conceituada indústria automobilística mundial para o Paraná. Nós acreditamos que temos as melhores condições para oferecer para a Jack Motors para que essa decisão seja em favor do Paraná, instalação, a vinda ao Estado. Pelo acordo firmado na China, a Agência Paraná de Desenvolvimento vai dar o suporte para facilitar os negócios da Jack Motors no estado, levando em conta o objetivo de reforçar o intercâmbio tecnológico, comercial e industrial entre a China e o Brasil. No encontro, Beto Richa enumerou as características do Paraná que tornam o estado propício para investimentos estrangeiros. Nós temos bons programas de atração de investimentos através de incentivos fiscais. Oferecemos também a tranquilidade através de respeito ao contrato, segurança jurídica, diálogo. Investimos em infraestrutura, os investimentos que fazemos no Porto de Paranaguá também garantindo mais eficiência. Também é importante destacar uma posição geográfica estratégica em relação ao Brasil, próximo de grandes centros consumidores, e uma posição estratégica em relação a países que compõem o Mercosul. Estamos de braços abertos para receber a Jack Motors e celebrarmos aí uma importante e duradoura parceria. O Paraná e a província chinesa de Anhui também firmaram nesta quarta-feira um memorando de entendimento para intensificar o intercâmbio e a cooperação entre os dois estados. O acordo atinge áreas como educação, inovação, transporte urbano, energia e agricultura. Um dos objetivos da missão internacional liderada pelo governador Beto Richa é fortalecer as relações internacionais do Paraná. Além disso, a cooperação entre os dois governos deve também acelerar a implantação de várias frentes de trabalho e promover encontros com as empresas de Anhui que contam com projetos imediatos para o Brasil. Priscila Paganotto, com informações da Agência de Notícias do Paraná. Agora são 12 horas mais 45 minutos, 12h45, e mais uma vez reforçando aí para os eleitores que os cartórios eleitorais da 18ª e 102ª e a respectiva central de atendimento aos eleitores deste município estão funcionando em novas dependências, na Avenida Agamenon Magalhães 334, aqui logo próximo ao bairro do Livramento, entre o Hospital Santa Maria e a Clínica da Mulher. Portanto, você que está afim de resolver pendências com a Justiça Eleitoral, procure o endereço na Avenida Agamenon Magalhães 334. Outro comunicado também é que estamos com o posto avançado de atendimento aos eleitores relativo apenas ao recadastramento biométrico, na Rua Cândido Cardoso Fontes, 827. Fica em uma garagem, no número 93, ali no bairro da Matriz, bem ao lado da Secretaria de Saúde do município. E falando em Justiça Eleitoral, aconteceu no último dia 4, aqui em Vitória de Santo Antão, a eleição para conselheiro tutelar, que antes o mandato era de 3 anos, agora passou a ser 4 anos e ficou unificado no Brasil todo. E com isso foram inscritos 40 candidatos para a eleição do dia 4 de outubro de 2015, concorrendo a 5 vagas. Muito bem,
aconteceu a eleição a partir das 8 horas da manhã no Colégio Municipal 3 de Agosto, aqui em Vitória de Santo Antão, no centro da cidade, na Praça Leão Coroado. E o que víamos durante todo o dia foi um grande tumulto em frente ao Colégio 3 de Agosto. E a parte da tarde, as pessoas foram educadamente encaminhadas à quadra do Colégio Municipal 3 de Agosto. Que aí sim, né, virou um tumulto só, pois na rua, na parte da manhã, a fila chegou na rua 15 de novembro, quase ali na esquina da subida da Rui Barbosa. Muita gente na rua, o sol quente, que no último dia 4 realmente fez uma temperatura muito alta aqui em Vitória de Santo Antão, e muita gente deixou de votar nos seus candidatos, devido à falta de organização por parte do Condica. E tudo bem, aconteceu de certa forma tumultuada a eleição, né? Tinha que ocorrer, pois era um pleito eleitoral, já estava determinado tudo certo pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público da Vitória, mas ficou a desejar por parte da organização que é o Condica, né? Quem fiscaliza o pessoal do Conselho Tutelar é o Condica, e ficou muito a desejar. Com isso, gerou confusão na parte da manhã, pessoas chegaram a discutir, pessoas foram convidadas a ser retiradas do local, à força, né? E foi um estresse total. E com isso, hoje, correm a bocas miúdas nos bastidores que pode haver outra eleição. Agora pergunta-se por quê? Os candidatos que perderam não se conformaram? Ou o resultado não foi claro? O que está havendo? Hoje à noite acontece na Câmara de Vereadores do município uma audiência pública e vão debater justamente sobre isso. Portanto, esse é o tema de hoje no Comentário do Dia com Felipe César. A eleição tumultuada para conselheiro tutelar em Vitória de Santo Antão. Comentário do Dia, na voz de Felipe César. Bom, Tony Silva, falando sobre essa situação da eleição do Conselho Tutelar aqui em Vitória de Santo Antão, eu sou de acordo que haja outra eleição, sim. Eu até adianto pedindo perdão e também parabenizando todos os que foram eleitos, mas eu acredito que quem foi eleito uma vez é eleito duas, é eleito três. Isso aí é independente, porque se não houve nenhum tipo de fraude, porque eu acredito que não houve, eu acredito que a eleição foi uma eleição séria, então não tem por que não haver outra eleição. Agora, por que haver outra eleição? Simplesmente por conta da bagunça, da desorganização que foi a eleição do último dia 4 de outubro. Eu vou ser sincero que sou eleitor vitoriense e fui votar por volta das 4 horas da tarde, e o que parecia mais era uma feira livre na frente do Colégio 3 de Agosto. Eu cheguei a entrar em contato com alguns irmãos que estavam nas filas dentro do Colégio 3 de Agosto e fui aconselhado pelos mesmos a nem sequer entrar, porque a situação estava difícil. Então, aí vai uma questão. Quanto o eleitor está ganhando para pegar uma fila daquela? Porque quando um cidadão ele pega a fila de um banco para pagar uma conta que ele consumiu, ele já acha ruim a fila que está pegando. Ele já sai reclamando pela falta de organização e de funcionários. Imagina quando você vai de graça para um local votar a favor das crianças e adolescentes, mas eu confesso que boa parte de pessoas que vão para uma votação como essa nem sequer pensam em criança e adolescente, estão pensando no candidato em que vão votar, simplesmente às vezes porque é família, porque é amigo, porque pediu, porque tem um respeito e tal, e tal, e tal, e tal, entendeu? Isso é uma realidade. Muita gente que vai votar ali foi votar por causa dos candidatos e não por causa da situação que é cuidar de criança e adolescente, entendeu?
Então, assim, foi por causa de uma bandeira, foi porque vestia a camisa de um candidato X, foi por causa disso ou daquilo. E eu dou graças a Deus porque não tenho o que falar da comissão que foi eleita, né? Principalmente a irmã Zezinha, que foi a conselheira mais votada aqui em Vitória de Santo Antão, e eu acredito que se a eleição for feita novamente, pelos votos que ela teve, ela vai voltar a ter essa votação. Agora, o que é que eu digo? Muita gente ficou sem votar. Teve candidato aí que tinha ainda 300, 400 votos para votar, e são pessoas que desistiram. Realmente, por quê? Porque eu acredito que muita gente que teve voto nessa eleição agora do Conselho Tutelar, teve porque levou os eleitores para votar cedo, teve porque organizou toda a equipe para chegar cedo no colégio, votar logo e não passar pelas filas que passaram. Porque pela situação que estava, muita gente, mas eu tenho certeza que mais de 2 ou 3 mil pessoas deixaram de votar no último dia 4 de outubro. Então, espero que a reunião que será realizada hoje na Câmara de Vereadores aqui de Vitória de Santo Antão traga algum resultado, traga alguma resposta, né? Porque eu sou de acordo com a reivindicação dos candidatos que não chegaram a se eleger. É porque estão inconformados? Não é porque está inconformado. Mas se todo mundo tivesse votado, a gente estava calado. Na eleição municipal, que nós temos de 2 anos, eleição municipal, estadual e presidencial, que nós temos de 2 anos, nós não vemos esse tipo de problema. Porque boa parte da população, embora em frente filas, vota. Das 5 horas da tarde termina a eleição e todo mundo sabe que todo mundo votou. Agora, o caso de Vitória de Santo Antão é um caso à parte e nós sabemos que muitas pessoas não votaram. Então, espero eu que a decisão seja favorável e ajude sim a todos os candidatos. E se a mesma comissão for eleita, é prova de que a mesma comissão já tinha os votos por direito e que aqueles que não votaram iriam votar na mesma comissão. Eu acredito que até os próprios candidatos eleitos tinham mais votos para ser votados ainda e muita gente ainda não votou. Então, sou sim a favor de uma nova eleição. Tony Silva. Muito bem, o comentário de Felipe César aqui no Jornal da Cultural. E só lembrando que a reunião começa a partir das 5 horas da tarde de hoje. Então você também é convidado, viu? Porque é uma audiência pública, já está dizendo. Você está sendo também convidado a participar desta audiência pública. Chuvas causam 3 mortes no Rio Grande do Sul. Felipe Prestes traz as informações. 3 pessoas morreram no Rio Grande do Sul por causa da tempestade que atingiu o estado na noite de ontem. As informações com o Felipe Prestes, da FM Cultura de Porto Alegre. Os gaúchos voltaram a sofrer muito com as chuvas. Ontem à noite, por volta das 11 horas, uma forte chuva com granizo, rajadas de vento que chegaram a 116 km por hora, atingiu todo o Rio Grande do Sul. E Porto Alegre parece um cenário de guerra hoje pela manhã. São mais de 40 árvores caídas, a maioria dos semáforos não funciona, há alagamento em diversas ruas bloqueando o acesso dos carros. O trem que liga municípios da região metropolitana à capital não está conseguindo chegar até o centro de Porto Alegre devido aos alagamentos em algumas estações, e a chuva causou 3 mortes. Na capital, um homem caiu em um balão levado pela correnteza e acabou morrendo, e no município de Rio Pardo, uma mulher e seu filho morreram após a queda de uma árvore. Além destes óbitos, o telhado de uma escola de samba caiu em Porto Alegre e 11 pessoas ficaram feridas ontem à noite. E na região metropolitana, cerca de 40 pessoas tiveram que deixar suas casas destelhadas pelo granizo e pelo vento, se somando a mais de 3 mil gaúchos que estão desabrigados devido às chuvas dos dias anteriores. De Porto Alegre, Felipe Prestes. Meu amigo, política é coisa muito séria e complicada. Não queira entender a política não, viu? Queira não. Olha só, programas sociais podem correr risco sem CPMF. Vejam só, né? Que golpe. Alerta Levi. Vamos escutar com atenção essa matéria? O
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, pediu empenho aos parlamentares na aprovação do orçamento de 2016 com superávit primário proposto pelo governo. O apelo foi feito na Comissão Geral da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. De acordo com o ministro, para o Brasil alcançar o crescimento sustentável é preciso superar etapas. Primeiro, acertar o fiscal, botar a casa em ordem, as contas seguras. 2, vem a demanda, vem o crescimento, o emprego volta também, a inflação pode cair. E aí tem o 3. Medidas estruturais, muitas vezes de cunho legislativo, são a garantia de que o alívio trazido pelo equilíbrio fiscal vai se sustentar. Sob críticas e apoio de alguns deputados, o ministro defendeu ainda a volta da CPMF, dizendo que sem o imposto, alguns programas importantes como seguro-desemprego e proteção ao trabalhador podem ser colocados em risco. Se a gente não tiver a CPMF, tem um certo risco de alguns programas importantes, seguro-desemprego, proteção do trabalhador, virem a ter risco. A CPMF, ao proteger a Previdência Social, ela permite que o seguro-desemprego esteja protegido. É para isso que a gente quer a CPMF, para que a gente tenha dinheiro para pagar todas as responsabilidades da Seguridade Social, inclusive o abono salarial. Porque como é que a gente vai pagar o abono salarial se não tiver as receitas? O ministro disse também que o cuidado para que a dívida pública não fuja do controle é essencial. Ele ressaltou que o ajuste fiscal tem como objetivo impedir a explosão do endividamento do governo. De Brasília, Cariane Costa. Últimas notícias. Estado firma convênio com a Caixa Econômica para a implantação de esgotamentos sanitários. Timbaúba e Arco Verde serão beneficiadas. O governador Paulo Câmara assinou na última quarta-feira, dia 14, um convênio com a Caixa Econômica Federal para a implantação e a ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos municípios de Timbaúba, Mata Norte e Arco Verde, Sertão do Moxotó. O repasse para a realização das intervenções totaliza 191 milhões. Juntos, os dois equipamentos vão beneficiar diretamente 130 mil pessoas. A expectativa é iniciar as obras dentro de 4 meses, período estimado para a realização dos processos de licitação. O contrato para a realização da obra em Arco Verde prevê a implantação da segunda etapa do sistema de esgotamento sanitário da cidade, orçada em 92 milhões. Quando estiver concluída, a intervenção vai beneficiar cerca de 62 mil habitantes. O equipamento contará com 113,8 quilômetros de rede coletora, 5 estações elevatórias e 12,5 quilômetros de emissários. Também será feita uma estação elevatória de reciclação do lodo proveniente do esgoto. Já em Timbaúba, haverá a ampliação do sistema já existente, que vai beneficiar cerca de 68 mil habitantes, com investimento de 99 milhões. O equipamento contará com 127,6 quilômetros de ramais de calçada, além de 59,9 quilômetros de rede coletora, 9,8 quilômetros de emissários e 20 estações elevatórias e ainda uma estação de tratamento de esgoto, o considerado ETE. Para o presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa, Roberto Tavares, as duas obras são fundamentais para a saúde e o meio ambiente. Agora são 13h02, 13:02. Felipe César, a última do Jornal da Cultural.
Olha, Tony, bem rapidinho aqui, olha só a piada. China constrói maior radiotelescópio do mundo para detectar vida extraterrestre. Disco terá 500 metros de diâmetro, estrutura tirará proveito da cavidade natural para posicionar a antena em ângulo de 40 graus. A China está construindo esse maior radiotelescópio do mundo na província de Guinzhou, no sudoeste do país. Uma vez pronto, espera-se que a estrutura permita detectar sinais de rádio, potenciais indícios de vida extraterrestre em até 1 milhão de estrelas e sistemas solares. É impossível isso, mas a única vida extraterrestre existente fora da Terra são os anjos celestiais e o nosso Deus Pai, Criador de toda a Terra e de toda a ciência. Tony Silva, vamos encerrando, né? Vamos nessa. Só na China essa aí, viu? Só na China mesmo. São 13 horas 3 minutos, mais uma edição do Jornal da Cultural. Estamos chegando ao fim. E amanhã, a partir das 11h30, estaremos de volta com o nosso Jornal da Cultural. Felipe César, os seus agradecimentos. Forte abraço a todo o povo de Deus que nos escuta nesse momento, amigos de Vitória de Santo Antão e região, e até a próxima, até amanhã. É isso aí, um forte abraço, obrigado por sua audiência.